Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos à primeira aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula é a número 1, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, movimentos artísticos, impressionismo e expressionismo. Nós vamos abordar na primeira aula. E em outra aula vai ser abordado os movimentos cubismo e abstracionismo. E vamos dar início à nossa aula. Iniciamos essa aula ao lado de uma pintura de um pintor muito importante, um pintor francês chamado Claude Monet. Através de uma pintura, esse pintor ele deu origem a um movimento artístico de vanguarda chamado impressionismo. E como vocês podem observar, esse quadro aqui trata-se de uma obra dele. The Studio Bolt é uma peça de arte notável que mostra o estilo único do artista Claude Monet no domínio do movimento impressionista. O uso magistral de luz e cor de Monet é evidente nesta pintura. O artista, ele captura os efeitos em constante mudança de luz natural sobre a água, como vocês podem observar aqui na imagem, criando uma sensação de movimento e fluidez que é característica do seu trabalho. Então, muitos de vocês, essa obra faz parte do cotidiano, principalmente os alunos que moram ali perto do rio, certo? Os alunos amazonenses. Então, essa pintura faz parte do cotidiano de muitos estudantes. E muitos adoram observar. Por exemplo, eu adoro observar a natureza. Olha só que interessante essa pintura, um barco ali e a luz refletindo ali na água. Então, era o objetivo do artista quando pintou, essa reflexão da luz ali no rio, como vocês podem ver. Então, a preocupação de Claude Monet era essa, de captar a luz do sol ali na água e também no objeto ali no barco. Então, estudar movimentos artísticos é uma das formas de conhecer melhor o contexto histórico. Cada movimento artístico, ele nasceu em determinado momento histórico. Antes de nós estudarmos o movimento impressionismo, nós vamos conhecer um pouco o que está acontecendo no contexto histórico. E vamos chamar um professor aqui do centro do CEMEAN, que vai contar um pouco o que aconteceu durante a origem desse movimento artístico. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho de História aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma temática muito importante, inclusive para a gente conhecer a nossa atualidade, gente, que é justamente a Revolução Industrial. Professor, o que foi isso? O que é uma revolução e principalmente o que foi a Revolução Industrial? A gente pode dizer que a Revolução Industrial foi uma mudança drástica nos meios de produção, na forma de se produzir mercadorias. Se na Idade Média, para produzir uma mercadoria, era necessário a atuação de um artesão que detinha todos os meios de produção, controlava todo o processo, ou seja, era do artesão a matéria-prima, as ferramentas de trabalho e a mão de obra, além do conhecimento, galera. Com o advento da Revolução Industrial, novas formas de se produzir mercadorias surgiram. Surgiram algumas invenções, como por exemplo a máquina a vapor ou o tear mecânico. Tudo isso fez com que a produção de mercadorias modificasse. O artesão não detinha mais todo o processo. Agora surge a figura do patrão e do empregado. O patrão é o dono do meio de produção e o empregado é dono da mão de obra, da força de trabalho que ele vende em troca de um salário. A partir da Revolução Industrial, a gente pode ver que vários inventos e várias mudanças na forma de ver o mundo ocorreram. Surge também a figura de duas classes sociais
antagônica, gente. O que é classe social, gente? E o que é classe social antagônica? São classes que são opostas uma à outra, mas ao mesmo tempo ela é complementar. Uma só vive porque a outra existe. É o caso da burguesia, que é a classe dona do meio de produção. O burguês é o dono do capital, é o dono da fábrica. E de outro lado a gente tem o proletário, que não tem nada além da sua força de trabalho, que ele vende para o burguês em troca do salário. Mas quem produz de fato a mercadoria é o proletário. Quem lucra de fato com a mercadoria é o burguês. Galera, a partir da Revolução Industrial, muitas tecnologias surgiram e eu posso destacar inclusive a internet, eu posso destacar a fotografia e outros inventos que de certa forma mudaram a forma como a humanidade convive entre si. Então, agradecendo a participação do professor Ananias de História aqui do Centro de Mídias. Então, como o professor Ananias falou, a Revolução Industrial ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX e causou grandes transformações, ou seja, o surgimento da indústria, consolidou o processo de formação do capitalismo e substituição das tarefas manuais pelas máquinas, surgindo as indústrias. Então, nesse período, grandes transformações aconteceram. Então, aquelas tarefas que eram feitas manuais, os objetos foram fabricados em série agora pelas indústrias. E houve grandes inventos, a invenção da máquina a vapor, da eletricidade, do telefone e da máquina fotográfica. Então, nas artes plásticas também houve várias transformações. Então, os artistas não tinham mais sentido eles pintarem, produzir quadros tradicionais, ou seja, retratar pessoas conforme a realidade. Então, eles começaram a pintar de uma forma diferente. Então, nesse contexto histórico da Revolução Industrial, surgem as vanguardas artísticas, dentre o impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo, dadaísmo, futurismo. E nesta aula nós vamos abordar sobre dois movimentos, que é o impressionismo e o expressionismo. Então, nesses movimentos artísticos, os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Pois não tinha mais sentido eles retratarem pessoas na arte tradicional, retratar paisagens. Então, eles faziam com que as pessoas refletissem sobre o contexto histórico do tempo que aconteceu essas vanguardas. E o que é a vanguarda? A vanguarda é algo que está bem à frente do tempo. Então, esses artistas eles começaram a pintar de uma forma diferente. Então, foi nesse contexto histórico que surgiu o movimento impressionismo, certo? Então, o impressionismo ele foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XX. Esse movimento é considerado o marco inicial da arte moderna. Então, antes desse movimento, havia o quê? A arte tradicional, onde o artista ele pintava conforme as regras, ou seja, os temas eram paisagem, eram retrato que da burguesia, dos reis, do clero, e as cores tinham que ser mais real possível. Então, esse movimento artístico, ele teve uma inovação muito grande, porque surgiu um outro tipo de arte, ou seja, a arte moderna. E o nome impressionismo ele deriva de uma obra de Monet chamada Impressão Nascer do Sol, que ele pintou em 1872, que nós vamos mostrar para vocês. Olha aqui essa obra de arte. Vocês acham que o artista estava interessado em retratar a realidade? Ou seja, fazer uma pintura de observação? Não, como vocês podem ver, qual era o maior objetivo do artista? Era captar a luz solar aqui no Rio, como vocês podem ver. E aí, para isso, ele pintava rapidamente, certo? Então, Impressão Nascer do Sol é uma famosa pintura impressionista
do pintor francês chamado Claude Monet, que ele pintou em 1872. Então, essa pintura ela nasceu em Le Havre, que é um porto francês, apresentando, como vocês podem observar na obra, uma cerrada névoa sobre o estaleiro, os barcos e as chaminés lá no fundo da composição. Então, essa pintura de Monet ela foi exposta em uma exposição que foi abatida pela crítica, que traçou, inclusive, do próprio nome do quadro. Diante deste novo estilo, o público tem uma impressão de rudeza e de esboços sem formas e termina por ridicularizar essa pintura. Então, a partir dessa tela, nasceu um movimento impressionista. Então, o que o Monet fez? Ele levou essa obra aqui, lá em Paris, havia um salão onde grandes artistas, eles colocavam suas obras em exposição. E o Claude Monet levou esse quadro aqui. Então, chegando lá, não retratava a realidade, não tinha nada a ver com a arte tradicional. Então, um crítico, ele começou a olhar essa obra e falou que não passava de uma impressão. Então, ele foi lá para o salão dos reprovados. Havia um salão perto dessas obras tradicionais que eles eram reprovadas. Então, a partir disso, outros artistas se reuniram e foi criado esse movimento artístico chamado impressionismo. O objetivo da pintura. A principal proposta do estilo era quebrar com as técnicas convencionais do realismo, focando-se na impressão da luz, das cores e dos movimentos livres das pinceladas para criar efeitos ópticos que completassem as obras. O que os impressionistas buscavam em suas obras ao ar livre era captar um momento em que a luz incidia sobre a natureza, causando um efeito óptico. Então, como vocês viram nas obras, os artistas se interessavam em captar esse momento que a luz incidia sobre a paisagem ou objetos. E agora a gente vai falar para vocês as principais características da pintura impressionista nas artes plásticas. Como vocês podem ver, rompimento com o passado. Como assim rompimento com o passado? Bem, antes da arte moderna, havia a arte tradicional, onde o artista se preocupava em retratar a realidade. As cores eram reais, havia os temas, certo? Que era paisagem, retrato, certo? E uma outra característica também que a gente pode destacar é destaque para temas da natureza, especialmente paisagens, ou seja, os artistas saíram dos ateliês e foram pintar a natureza. Claude Monet ele passava horas e horas pintando uma única paisagem em diferentes momentos do dia. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. E cada um desse horário, as cores das obras eram diferentes, porque ele captava ali a luz naquele momento. Então, as cores iam se modificando. Uma outra característica é valorização pela pintura feita ao ar livre com a luz natural. Então, havia também pintores que preferiam a luz artificial. Por exemplo, Edgar Degas, ele pintava no teatro. Então, o objetivo dele era captar os movimentos das bailarinas. E tem um outro artista também, Renoir, que ele pintava cotidianos das pessoas lá de Paris. Então, uma outra característica, nós temos uso de cores decompostas e primárias. Como assim? Então, os artistas tradicionais, eles misturavam a tinta na paleta. Até, por exemplo, se fosse retratar uma pessoa, eles misturavam ali na paleta as tintas até chegar um tom mais parecido com a pele da pessoa retratada. Só que os impressionistas eles não estavam interessados nisso. Eles pegavam as cores, principalmente as cores primárias. Lembra das cores primárias? O azul, o amarelo, o vermelho. Então, eles pintavam diretamente na tela. E ali eles misturavam as tintas através das pinceladas rápidas. E depois nós temos
o uso de sombras coloridas e luminosas. Os impressionistas dificilmente usavam a cor preta, então eles gostavam de muitas cores, e aí faziam sombras através das cores coloridas sem ser o preto. Outra característica que nós temos, foco nos estudos de efeitos ópticos, ou seja, ilusões. Se você tiver a oportunidade de observar uma obra impressionista, se você chegar muito perto, você vai ver só borrões, certo? Só tintas. Então, você vai ver a paisagem ou o objeto se você se afastar. É por isso que cria esse efeito óptico, ou seja, de ilusões. E a próxima característica é desenhos em contornos nítidos mais formados por manchas. Então, o impressionista ele não faz contorno da pintura. Quando você vai fazer um desenho, você não faz o contorno de uma casa, de uma pessoa. Os impressionistas não, eles começavam a pintar ali através de pinceladas e rápidas para captar a luz ali naquele momento, certo? E agora nós vamos mostrar para vocês algumas pinturas impressionistas. Aí nós temos Mulheres nos Jardins, que foi pintada em 1888. Aí a ponte japonesa, essa ponte aí, Claude Monet, ele fez no jardim da sua casa. Então ele ficou horas e horas, ele pintava essa ponte em cada momento do dia, então as cores elas se modificavam. Aí nós temos Catedral de Rouen, lá em Paris, essa obra aí, Claude Monet pintou mais de 30 vezes, em horários diferentes e estações diferentes, no verão, no inverno, na primavera, e cada pintura, as cores refletidas eram diferentes. E aí nós temos outra pintura que mostrava o cotidiano do povo parisiense. Então, os impressionistas gostavam muito, por exemplo, o Renoir, ele pintava muitas mulheres. Aí, como vocês podem ver, paisagem, pessoas, através de rápidas pinceladas. E aí nós temos uma paisagem também que reflete também a luz solar. Então, são essas as pinturas impressionistas. Como vocês podem ver, vocês observaram que os temas aí das pinturas impressionistas, ele pode ser considerado temas de pintura do próprio cotidiano das pessoas, mas em momentos felizes, mostra a alegria de viver. Então são temas leves ali, principalmente retratava pessoas da classe alta, como vocês viram ali, um momento feliz, certo? Então esse foi o movimento impressionista. Nesse movimento, o artista ele se preocupava em pintar rapidamente, pinceladas rápidas, e o objetivo era captar a luz do sol incidindo sobre as paisagens. E agora nós vamos mostrar para vocês um outro movimento artístico chamado expressionistas. E nós trouxemos um vídeo aí para vocês observarem com atenção. Então vamos ao vídeo. Eu sinto um certo desconforto. Bem, eu fico bem angustiada. É uma imagem bem pesada, né? Ela me traz uma sensação de desespero misturado com dor. Ao mesmo tempo que a gente percebe ali um céu iluminado, a gente também percebe um desespero, um susto do personagem que está em foco principal. Ela me dá a sensação de medo, né, de pânico, de desespero. É assim, a situação de que as coisas não estão boas, né? Para mim, a imagem representa alguém com desespero, algo ruim. Como eu gosto muito de arte, eu acho uma das obras mais interessantes e importantes da história da arte. Bom, ela representa um pedido de socorro, como se a pessoa estivesse desesperada, precisando de ajuda. Embora esse azul que tenha na imagem, ele transmita um pouco de tranquilidade. Essa imagem representa para mim uma inquietude, né? Um desespero, como eu falei, do personagem ao se deparar com uma situação um pouco assustadora, né? É uma situação de pânico, né? Na realidade, essa visão que você tem
de pânico, na realidade. Então, esse vídeo foi gravado aqui no Centro de Mídia com os professores ministrantes. E a obra que eles estavam analisando era essa aqui, ou seja, O Grito de Edvard Munch, que é uma obra expressionista. Então, como vocês podem observar, a obra expressionista é bem diferente do movimento impressionista. O movimento impressionista, ele retratava ali temas leves da natureza, pessoas no seu cotidiano. Já aqui, como vocês podem ver, a figura está toda deformada. E olha só, as cores aqui bem fortes. Então, o artista, ele deformava nesse movimento a imagem para destacar as emoções. Então, qual era o principal objetivo do artista nessas obras? Era destacar os seus sentimentos interiores, as suas angústias, o seu medo. Então, e tudo o que estava acontecendo naquele contexto histórico, ou seja, a guerra. Hoje em dia também nós temos guerras, não é isso? Nós temos queimadas. Então, esse quadro aqui retrata um pouco assim da angústia de cada um que nós temos. Então, o artista, ele retratava tudo isso, a morte, o medo, o terror. Então, os professores ministrantes, eles analisaram aqui e todos eles chegaram a um consenso que essa obra aqui, ela representa ali um momento de angústia, de pavor ali do artista, certo? Então, vamos analisar o contexto histórico quando surgiu esse movimento artístico. Em oposição ao impressionismo, o expressionismo surge em 1910 na Alemanha, com características que ressaltam a subjetividade e atingiu vários pintores no momento em que o país atravessava um período de guerra. Isso. Então, o expressionismo ele tem uma forte mensagem que trabalha com as emoções e tristezas do interior do artista. E uma das grandes representações dessa tendência é a obra O Grito, que nós mostramos para vocês, uma das mais importantes do movimento expressionista. Então, agora nós vamos mostrar para vocês as principais características desse movimento artístico. Então, o entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva. Então, o artista ali, ele retrata as suas emoções, ou seja, não é nada concreto, é subjetivo ali no quadro. Então, quando você analisar uma obra expressionista, você não vai encontrar nada que retrate a realidade, ou seja, a não representação mimética da realidade, como os artistas tradicionais pintam. A valorização da gravura e da arte primitiva. O que é uma arte primitiva? Quando as crianças estão começando a desenhar, elas não fazem ali umas garatujas, uns riscos, então você não consegue compreender, mas ela está expressando ali as suas emoções. Então é por isso que é chamada uma arte primitiva, ou seja, são as emoções ali que o artista põe em sua obra. Então, a deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a interioridade. É por isso que ele deforma a imagem e coloca cores fortes ali para expressar todo o seu sentimento, toda a sua angústia, toda a sua mágoa, todas as tristezas. Então, as obras de arte expressionista mostram o estado psicológico e as denúncias sociais de uma sociedade que se considerava doente na carência de um mundo melhor. O expressionismo foi mais do que uma forma de expressão, ele foi uma atitude em prol dos valores humanos no momento que politicamente isso era o que menos interessava. E nós vamos mostrar agora para vocês algumas obras expressionista. Aqui nós temos O Grito, foi a primeira obra que nós mostramos para vocês. Aqui nós temos artes, vocês podem observar em cada uma dessas obras de arte o desespero das figuras retratadas, o pavor. Então, o artista, ele colocava ali todo o seu sentimento, a sua mágoa, a sua tristeza. Olha só o horror das figuras aí, a imagem no rosto dos personagens, mostrando todo um movimento assim de terror, de tristeza. E quais eram os temas retratados
no movimento expressionista. Então, os temas retratados. O expressionismo retrata a temática da miséria, solidão e loucura, pois é um reflexo do espírito da época. Por outro lado, o expressionismo defendia a liberdade individual por meio da subjetividade e do irracionalismo. Então, vocês puderam ver a diferença desses dois movimentos artísticos. Primeiramente, vocês viram o impressionismo, né? O impressionismo, ele retratava temas leves, ou seja, temas leves. A gente vai até mostrar para vocês um vídeo do impressionismo. Vamos mostrar para vocês os temas retratados. Olha só, o Renoir, o Claude Monet, aí é uma obra de Claude Monet, ele retratava a natureza, o momento que a luz incidia sobre as imagens, e ele ficava horas e horas ali retratando as imagens, as cores, isso que interessava para eles. Diferentemente, os temas eram leves, ele retratava momentos felizes. Por exemplo, o Renoir, ele retratava as pessoas, o cotidiano das pessoas de Paris, passeando na praça, festas, ou seja, alegria. Já o expressionismo, ele já tinha um lado bem diferente do impressionismo. Ele retratava as angústias, certo, do ser humano. Aí nós temos a Catedral de Rouen, aí nós temos uma outra imagem, tudo do movimento impressionista. Mas o expressionismo é muito diferente dessas imagens que vocês estão vendo. Olha só, o cotidiano ali da vida parisiense. O expressionismo, ele já era algo assim que não retratava a realidade. Por exemplo, o artista, ele saía dos estudos, o impressionista, ele retratava a natureza. Já o expressionista, não. Ele retratava o quê? Todos os seus sentimentos, as suas angústias, as suas dores. Por exemplo, hoje em dia, se você fosse retratar o contexto atual, por exemplo, aqui no Amazonas, o que você ia retratar? Por exemplo, a seca do rio, não dá uma tristeza ali quando você vê aquele rio seco, a queimada, aquele céu todo cinzento, a fumaça, quer dizer, a gente não consegue nem respirar. Então, era isso que os expressionistas, eles colocavam toda aquela sua angústia, meu Deus, como a natureza não estou conseguindo respirar, olha a mata queimando, os peixes ali morrendo. Então, era isso que o expressionista, ele retratava ali nas suas pinturas, toda a sua angústia, o seu medo, o terror ali, principalmente no contexto das guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, quando aconteceu. E hoje em dia também nós estamos passando por guerras, não é isso? Então, é algo assim, algo para refletir, para levar o espectador a olhar com atenção. E, meu Deus, o que está passando comigo? A minha angústia, meus medos. Então, são esse diferencial entre esses dois movimentos artísticos, tanto o impressionismo e o expressionismo. Então, espero que vocês tenham compreendido esses dois movimentos artísticos e assim nós encerramos essa aula.